E aí, tudo bem? Vlad Pereira aqui, e hoje a gente vai falar sobre o melhor filme de herói de todos os tempos. É isso, não tem pra Cavaleiros das Trevas, não tem pra Guerra Infinita. Quando o filme é sobre herói, falando de filme de herói, nada foi melhor até o momento que Homem-Aranha 2 de Sam Raimi. E eu vou explicar por quê. Primeiro a gente tem que começar com o conceito de herói, definir um pouco o que é isso, né? Pra explicar por que esse filme é o melhor filme de herói já feito aí no cinema recente. Heroísmo vem de altruísmo. Um herói, ele não luta por si. A ideia de ser herói é lutar por algo maior do que você mesmo. Então, se eu faço uma coisa, algum feito, que seja para um benefício próprio, mesmo que aquele feito seja bom para algumas pessoas, eu fiz por mim, né? Não existe sacrifício nesse caso. Eu fiz pelos meus próprios interesses e não para um bem maior. O herói é aquele que pensa nos outros antes de si mesmo. Então a ideia geral de heroísmo, do que é ser alguém altruísta, é basicamente essa. E é nesse ponto que o Homem-Aranha 2 joga. A trama básica do filme é a seguinte: Peter Parker, né, que é o Homem-Aranha desde o primeiro filme, continua sendo o herói. Mas tudo que ele tenta fazer, estudar, namorar, né, trabalhar, tudo que ele tenta fazer, o Homem-Aranha entra no meio. Ah, aviso, esse vídeo vai ter spoiler, porque para mim explicar por que esse filme é o melhor filme de herói, eu vou ter que, né, revelar tramas do filme até o final do filme. Então, tá avisado. O filme é antigo, vai. Então ele tá nessa situação, né, que tudo que ele tenta fazer o Homem-Aranha entra no meio porque a prioridade dele é o Homem-Aranha. Então se ele tá tentando chegar num lugar e ele vê alguém passando dificuldade, ele tem que parar o que ele tá fazendo para acudir aquela pessoa. Ele não pode namorar a Mary Jane porque isso colocaria ela em risco. Ele não pode estudar direito porque ele tá à noite defendendo a cidade. E ele ainda começa a perder a amizade do Harry porque o Homem-Aranha, na visão do Harry, matou o pai dele, que é o Norman. Então a vida dele tá um desastre, muito por culpa do Homem-Aranha, dele ser o Homem-Aranha, né? E a partir disso, o Peter começa a ter uma crise existencial. Por quê? Ele começa a perceber que o que ele quer não pode ser conseguido se ele for Homem-Aranha. Então, no fundo, ele começa a perceber que ele talvez não queira ser um Homem-Aranha. Tudo que ele sempre quis e trabalhou para conseguir, ele não vai conseguir. Ele percebe isso, que provavelmente ele não vai conseguir porque o Homem-Aranha está entrando no caminho dele, né? Tanto da carreira quanto da vida amorosa. E ele começa a perder os poderes. Não deixa muito claro no filme se ele perde literalmente os poderes ou se a própria cabeça dele como se fosse um bloqueio, né? Mas o importante é que ele começa a perder esses poderes devido a esse conflito interno, né? E aí a gente vai para um ponto importante do filme. O Peter, do primeiro filme para o segundo, ele é o Homem-Aranha basicamente por culpa, né? Porque o tio dele morre no primeiro filme, porque ele tem a chance de parar um bandido, ele não para por vingança, e o bandido que ele deixa escapar mata o tio Ben. Então ele meio que é por culpa, né? Ele fala, pô, eu matei meu tio, porque se eu tivesse parado aquele assalto, eu teria impedido a morte do meu tio. Então ele é o Homem-Aranha muito por culpa, porque ele pensa com ele que, como ele pode defender as pessoas, ele deve. Porque se ele pode e não faz, ele é responsável. Entende? Só que aí no meio do filme, ele começa a ter essa crise existencial e ele decide parar de ser Homem-Aranha por culpa. Então tem até uma cena bem emblemática que ele tá num carro com o tio Ben, no 2, no imaginário dele, né? Desistindo de ser Homem-Aranha. Começa a viver uma vida normal de novo. E aí ele consegue estudar, né? E no meio do filme mostra ele conseguindo comer um lanche, conseguindo tirar nota, vai atrás da Mary Jane e tenta reatar com ela, porque agora ele não tem mais o Homem-Aranha pra atrapalhar, né? E até certo ponto isso funciona pro Peter. Até ele ver alguém em necessidade. Até ele ver um prédio em chamas, até ele ver alguém sendo espancado na rua por causa de moedas, né? E aí o Peter percebe uma coisa importante sobre ele e sobre ser herói. Ele se livra da culpa, né, do tio Ben e para de ser o Homem-Aranha. Mas não era por isso que ele era o Homem-Aranha. Porque quando ele vê alguém sendo assaltado ou quando ele vê um prédio em chamas, ele sente a vontade de ajudar, entende? Ele percebe isso mais pro final do filme, que não é pela culpa, é porque ele acha certo, entende? Então ele vive esse tempo aí sem ser o Homem-Aranha, mas ele decide por conta própria que o certo é ele ser o Homem-Aranha porque ele tem essa necessidade de ajudar os outros, ele tem empatia. O Tobey Maguire é muito bom nesse filme em demonstrar essa empatia. Você vê que ele se importa com os outros, né? A última coisa que ele se importa é ele. E mesmo quando ele tenta no filme perder os poderes e tentar ser uma pessoa normal, ele não consegue. Então não era por culpa, entende? É porque ele é um herói.
de verdade, entendeu? E aí ele decide, no final do filme, voltar a ser o Homem-Aranha, mesmo com todos os desafios, mesmo perdendo a Mary Jane no processo, mesmo perdendo o Harry, mesmo não tendo os empregos dos sonhos. Então, não é mais por culpa, não é porque ele acha que ele matou o tio dele, é porque ele acha certo. E aí ele vira um herói de verdade, entendeu? Porque ele é um herói por princípios, não por uma dívida do tio. Agora ele é por princípios. Ele escolhe, literalmente, ser um herói e arcar com as consequências disso. Porque ele percebe que ele não consegue não ser. E é muito bom como o filme transmite essa emoção, cara. Quando ele volta a ser o Homem-Aranha e ele recupera a roupa que ele deixou no lixo, sabe? Tudo isso te dá uma sensação, um sentimento por dentro que é inigualável. Eu nunca vi um filme fazer eu me sentir tão emocionado com uma cena de retorno. Porque o filme é muito bem feito. Porque o filme demonstra o sacrifício que ele fez durante o filme todo, e ele decide ser alguém egoísta e pensar nele, né? O que ele teria o direito, mas ele não consegue. Então é um filme sobre o tema ser herói. E é por isso que eu digo que esse é o melhor filme de herói. Porque, por exemplo, O Cavaleiro das Trevas é um filme fantástico, porém é um filme do Coringa. Não é o filme do Batman. Você tem filmes como Guerra Infinita, é o filme do Thanos. O filme Homem-Aranha 2 é sobre o Homem-Aranha. É sobre a escolha de sacrificar o seu próprio bem-estar para ajudar o outro. É sobre ser herói. É o único filme que eu vi assim de super-herói que o tema é sobre ser herói. É um filme que trata o tema heroísmo, altruísmo, né? Empatia. Né? E aí vem no final do filme com a frase que simboliza isso, né? Às vezes a gente tem que desistir dos nossos maiores sonhos para fazer o que é certo. A tia May diz isso primeiro para ele e ele diz isso pro Dr. Octavius no final do filme. Pô, cara, se isso não é ser herói, o que é? E nenhum outro filme de herói conseguiu passar essa sensação que o Sam Raimi conseguiu nesse filme. E por isso, pra mim, na minha opinião, claro, que é tudo minha opinião, esse é o melhor filme de herói. Talvez não seja o melhor filme, objetivamente, que Cavaleiro das Trevas, como filme, mas como filme de herói, nada supera Homem-Aranha 2. Concorda comigo? Não concorda? Acha que eu falei alguma coisa errada? Acha que tem algum filme que trata esse tema melhor que Homem-Aranha 2? Me diga aí e até a próxima.